Olá, pessoal, Pai do Senhor, para todos vocês, dando continuidade ao nosso estudo, onde nós já vemos há algum tempo falando sobre a humanidade de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a divindade de Jesus, ou seja, trazer alguns pontos referentes à divindade de Jesus, porque alguns dizem até assim: eu acredito que Jesus existiu, eu acredito que Jesus veio à Terra porque existem relatos históricos, mas como é que eu acredito que ele é Deus se quando eu viajo para a Ásia, lá eles possuem uma outra religião? Existem alguns locais do mundo onde nem Jesus muitas vezes é citado, né? Então vamos lá, né? Quem é Jesus, né? Será se Jesus é realmente Deus, né? Então, depois que nós estudamos, confirmando para vocês, mostrando para vocês que Jesus foi verdadeiramente homem, ou seja, que ele existiu, traduzindo, ele não foi apenas um grande profeta que viu sobre a face da terra, né? Ou um homem extraordinário, ou um mestre da moral, mas vai muito além, né? Ele foi verdadeiramente Deus, né? E por ele ter sido humano, né? E ao mesmo tempo divino, isso nos proporcionou justamente a nossa salvação. Porque justamente, né? Se Jesus não fosse Deus, sua morte seria apenas a morte de mais um homem. Ou seja, somente mais um homem morreu. Mas porque ele é Deus, o seu sacrifício possui valor infinito e é suficiente para salvar todos aqueles que creem nele. Por isso, entender quem é Jesus é entender o próprio Evangelho, certo? Então, nós vamos trazer agora algumas coisas, né, que Jesus falava sobre si e vários relatos ao longo da Bíblia de que ele não era somente um homem ali na terra, mas que ele era realmente Deus, né? Muitas pessoas dizem, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele nunca disse de forma direta que ele era Deus, né? Mas isso não é verdade, né? Jesus nunca pronunciou exatamente a frase eu sou Deus, adore-me. Entretanto, ele fez declarações que para qualquer judeu do seu tempo significava exatamente isso. Por isso que muitos deles tentavam matá-lo. Por quê? Porque várias vezes, embora Jesus não falasse de forma direta para as multidões, né, que acompanhavam ele ali, ele falava muitas vezes de forma que aqueles que estavam próximos a ele conseguiam subentender. Por isso que muitas vezes tentaram apedrejá-lo, por isso que muitas vezes tentaram prendê-lo, né? Porque era algo que revoltava eles, Jesus, homem, se dizer Deus, né? No Novo Testamento, a palavra grega theos significa Deus. Em várias passagens, essa palavra é usada diretamente para Jesus, de forma que não ficasse dúvida. Quando diz João, capítulo 1, versículo 1, ali é uma das maiores provas diretas de que Jesus é Deus. Quer dizer, a partir da boca de um discípulo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Inclusive, eu já explico esse texto em um outro estudo. Porque quando ele diz assim, no princípio era o Verbo, ele está dizendo o quê? Que o Verbo, ele era antes que o princípio principiasse, ou seja, que o princípio começasse. Antes que tudo começasse, o Verbo já estava lá. O Verbo estava onde? O Verbo estava com Deus. Mas por o Verbo estar com Deus, poderia significar que o Verbo não necessariamente era Deus. Porque os anjos estão com Deus, mas eles não são Deus.
Os serafins estão com Deus, mas eles não são Deus. Os querubins estão com Deus, mas eles não são Deus, né? Mas fala de forma bem característica para que não fique dúvida, e o verbo era Deus, certo? Observe que João não diz que Jesus era semelhante a Deus, e nem que Jesus era um Deus menor, um Deus inferior. Não, ele afirma de forma clara que o verbo era Deus. Mais adiante, o próprio Tomé, quando encontra Jesus ressuscitado, ele vai dizer assim, ó, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu, tudo bem. Agora Tomé vem e fecha com a segunda parte, dizendo Deus meu. E quando ele diz Deus meu, Jesus não corrige, pelo contrário, Jesus aceita a adoração. Se Jesus não fosse Deus e ele recebesse essa adoração, ele estaria pecando, ele estaria cometendo um erro. Por quê? Porque o único digno de adoração é somente Deus, certo? Jesus também recebeu o nome de Senhor. Outro título muito importante é Senhor. Por quê? Porque fazer referência no Novo Testamento, todos os dias estão repletas de, de textos onde mostram que Jesus é Deus no Novo Testamento. E no Antigo, né? No Antigo Testamento, o nome mais sagrado de Deus é Yahvé, geralmente traduzido em nossa Bíblia como o Senhor. Os judeus tinham tanto respeito por esse nome que evitavam pronunciá-lo. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, o nome passou a ser traduzido pela palavra Kyrios, que significa Senhor. Agora observe algo impressionante. O Novo Testamento, o Novo Testamento usa exatamente essa mesma palavra para Jesus centenas de vezes. Quando os cristãos diziam Jesus é o Senhor, não estavam apenas dizendo que ele era um mestre, eles estavam afirmando naquele momento que Jesus é o próprio Deus que impronunciável do Antigo Testamento. E Paulo reafirma, dizendo assim, ó, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, o mesmo Senhor lá do Antigo Testamento, serás salvos. Ou seja, Romanos capítulo 10, versículo 9, né? Também, terceira prova, Jesus usou o nome de Deus para si. Quem tem dúvida, vamos lá. Talvez nenhuma declaração tenha sido tão forte quanto esta. Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Tanto que nessa hora eles se revoltaram e quiseram apedrejar, matar Jesus, certo? Observe que ele não disse eu existia, né? Ele não diz isso. Ele disse eu sou. Essas são exatamente as palavras usadas por Deus quando falou com Moisés na sarça ardente. O que, foi que ele disse? Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ou seja, eu sou. Os judeus entenderam imediatamente o que ele estava falando, por isso que os judeus pegaram pedras para o apedrejá-lo. E muitos ficam perguntando por que eles pegaram pedra diante desta afirmação. Porque ele estava justamente dizendo que ele é o eu sou. Jesus fez somente o que Deus podia fazer. Então a Bíblia ensina que existem coisas que pertencem somente a Deus.
e ele fez todas elas. Primeira, se Jesus não fosse Deus, ele não poderia, em hipótese nenhuma, perdoar pecados. Por isso que quando ele perdoava, ele era, recebia várias palavras, inclusive tentavam matá-lo, porque ele dizia que perdoava pecados. Quando curou o paralítico, declarou: os teus pecados estão perdoados. Os escribas reagiram imediatamente, dizendo: quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos capítulo 2, versículo 7. Então Jesus perdoou o pecado, se ele não era Deus, ele não poderia ter perdoado os pecados, ou seja, aquele homem seguiu com seus pecados. Segundo, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento, o único que pode receber adoração é Deus. Está bem claro lá. Amarás o Senhor teu Deus. Homens piedosos sempre recusaram adoração. Pedro recusou, anjos recusaram, Paulo recusou, mas Jesus nunca recusou a adoração, né? Próximo, dominou a natureza, né? Mandou o vento parar, o mar se acalmar, multiplicou os pães, transformou água em vinho, andou sobre as águas, e os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, ele tinha total controle sobre a natureza, e uma das provas mais inquestionáveis, né? Inclusive aquele que lhe ressuscitou buscaram várias vezes matá-lo, porque ele era a prova de que Jesus era Deus, é a ressurreição dos mortos. Quando Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, né? Foi um evento marcante, porque Lázaro não era qualquer pessoa, Lázaro era muito conhecido, inclusive tentaram matar tanto Lázaro quanto Jesus. Ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou o filho da viúva de Naim. 3 ressurreições, certo? Depois ressuscitou pelo seu próprio poder, que possui autoridade sobre a vida e sobre a morte, né? Ou seja, ele tinha um poder não somente de ressuscitar os outros, mas também de a si mesmo ressuscitar. Jesus possui atributos que somente Deus possui. Ou seja, Jesus possui um atributo chamado de eternidade. João capítulo 1, versículo 1 está lá bem claro. Jesus é onipotente, ou seja, toda autoridade foi dada para ele, tanto na terra como no céu. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, inclusive em vários momentos que ele aparece, ele dá sinais da sua onisciência, né? E ele é onipresente, ou seja, prometeu estar convosco todos os dias, ou seja, nenhum ser humano consegue estar ao mesmo tempo com milhões de pessoas, né? Somente Deus tem essa capacidade. Uma prova também que Jesus é Deus é quando João faz referência a ele como sendo o Criador. Quando ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João, capítulo 1, versículo 3. Paulo também escreve: nele foram criadas todas as coisas, certo? Isso muda completamente a nossa visão. Por quê? Porque aquele bebê que estava na manjedoura, rejeitado, renegado, ele era o próprio Deus, certo? Aquele que segurava os pregos da cruz foi quem criou aquela própria madeira que estava na cruz. Aquele que foi coroado de espinho foi o mesmo que ordenou para que aquela planta pudesse existir, né? E aquele que morreu era justamente o autor da vida. Outro ponto, para quem não tem dúvida, Jesus foi adorado não somente na terra, mas também foi adorado no céu, né? Por quê? Porque você pode ser adorado na terra, ser reconhecido como Deus na terra,
mas não ser reconhecido como Deus no céu, certo? Então, em Apocalipse, João contempla uma cena maravilhosa. Milhões de anjos adoram a Jesus. Porque você pode muito bem ser considerado um Deus na terra, adorado na terra, mas não ser adorado no céu. Aqui nós temos Jesus sendo adorado no céu. Ele diz: os 24 anciãos prostaram-se diante dele e toda criatura declara ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, que é Cristo, sejam louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Observe que o Cordeiro recebeu exatamente a mesma adoração dada ao Pai. Se Jesus não fosse Deus, isso seria um cometimento de pecado de idolatria no céu. Mas no céu não existe idolatria, porque lá só existe a verdadeira adoração, certo? E o grande dilema, né? Diante de tudo isso, cada pessoa precisa tomar uma decisão. Jesus não pode ser apenas um bom mestre, porque um bom mestre nunca afirmaria ser Deus se isso fosse mentira, né? Então, existe apenas três possibilidades para Cristo diante do nosso estudo. Ou Jesus mentiu, e ao mentir dizendo que ele era Deus, ele deixou de ser um exemplo moral para nós. Ou Jesus estava completamente enganado, ele cria que era Deus, mas estava enganado, ou seja, que ele estava completamente louco. Ou terceiro caso, ele falou a verdade. E a adoração do Novo Testamento, a adoração nos céus e as referências a ele no Antigo Testamento, se forem verdadeiras, sendo verdadeira, ele seria então o próprio Deus, ou seja, digno de adoração. Um homem que dissesse as coisas que Jesus disse não seria apenas um grande mestre moral, ou seria um louco, ou seria o próprio Filho de Deus, C.S. Lewis. Ou seja, não existe uma quarta opção. Ou ele mentiu, ou seja, falou algo com convicção que estava errado, ou era um louco, alguém que fala com convicção, mas algo totalmente sem sentido, ou ele era verdadeiramente o que ele disse que ele era, ou seja, que ele é Deus. Diante disso, o que isso significa para nós? Trazer para vocês provas bíblicas, né, de que Jesus é verdadeiramente Deus. Significa que o Deus Criador conhece o nosso nome, né? Ou seja, através daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, Deus agora nos conhece. Significa também que o Deus Todo-Poderoso, ele morreu por nós. Porque Cristo, ao ser revestido por uma humanidade, aquela humanidade se uniu com a divindade de forma que não houve separação. Então Deus morreu naquela cruz por mim. Significa que Deus agora, através de Cristo, intercede por nós. Significa que o juízo do universo, ou seja, o juiz do universo, é ao mesmo tempo o meu Salvador. Significa que aquele que criou todas as coisas também prometeu preparar um lugar para nós, ou seja, aquele mesmo que subiu, em breve ele voltará para buscar aqueles que são salvos, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Ou seja, Jesus não foi apenas um personagem histórico, Jesus não foi um profeta somente, Jesus não foi somente um mestre, Jesus não foi somente um sacerdote, Jesus não foi somente um homem sábio.
Jesus não foi somente um homem altruísta, não, mas que Jesus, ele é verdadeiramente Deus, ou seja, o mesmo Deus que criou o universo, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que nasceu em Belém, o mesmo Deus que morreu na cruz, o mesmo Deus que ressuscitou ao terceiro dia, o mesmo Deus que hoje reina à direita do Pai, o mesmo Deus que um dia voltará em glória para buscar a sua igreja. Por isso, diante de Jesus, não basta admirá-lo, não basta respeitá-lo, não basta reconhecê-lo apenas como um sábio ou um bom homem que veio sobre a face da terra e morreu de forma precoce, deixando um grande testemunho de vida. Mas, como está lá em João, capítulo 20, versículo 28, quando Tomé se coloca diante de Cristo, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Né? Ou seja, fechando ali cabalmente, principalmente Tomé, que ele caracteriza muito bem essa incredulidade, ele caracteriza muito bem essa necessidade de ver para crer. Por que eu digo isso? Porque depois de Jesus ressuscitar, Jesus aparece para os discípulos. Neste momento, Tomé não estava, neste primeiro momento de aparição. Os discípulos contam para Tomé que Jesus tinha ressuscitado. Ele disse: Eu não acredito. Eu só acredito se eu puder tocar nas chagas dele. Ou seja, eu só acredito naquilo que eu vejo. Então, Cristo vai e aparece especificamente um segundo momento para Tomé. E Tomé agora diz: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, a incredulidade de Tomé foi vencida a partir do momento em que ele viu. E ao ver, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Porque é assim que ele cria. Ele precisava de ver para crer. Mas é interessante que nessa mesma ocasião, o Senhor o repreende, dizendo: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque você teve que ver para crer. Você teve que ver para reconhecer que eu sou o Senhor do Antigo Testamento. Você teve que ver para crer que eu sou Deus. Você teve que ver para crer que eu sou ungido. Você teve que ver para crer que eu sou o Cordeiro. Você teve que ver para crer que eu sou aquele que viria ao mundo para morrer pelos pecados de todo, ou seja, para que em mim o mundo pudesse ter redenção, pudesse ser religado de novamente a Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse estudo e vocês possam acompanhar os conteúdos que ficaram para trás, que todos os dias aqui nós trazemos o conteúdo bíblico para aprofundarmos cada vez mais a nossa fé. Que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.